Olá, irmãos, bom dia, a paz de Cristo. Hoje iniciaremos a nossa lição 7, Generosidade e os Bens Materiais, a nossa revista Palavra e Vida, Generosidade em Tempo de Escassez. Generosidade e os Bens Materiais. O que vamos estudar hoje na nossa lição? Vamos falar sobre saber existir, guardar ou doar, reconhecer a quem pertence e mais importa dar valor àquilo que é eterno. Então, hoje são os 4 pontos da nossa lição aqui, da nossa revista, né, Generosidade e os Bens Materiais. A nossa introdução. Os bens materiais podem constituir uma grande tentação às pessoas. De fato, o materialismo nos influencia, tornando-nos muito suscetíveis à avareza. Então, cuidado que o autor fala de que os bens materiais possam fazer com que você seja avarento, né? A cultura do prazer como ideal de vida tem sido muito valorizada nos dias atuais, levando pessoas a desejarem coisas por nenhuma outra razão a não ser pelo fato de meramente possuí-las. As coisas vão pouco a pouco assumindo tanta importância que os relacionamentos têm ficado enfraquecidos, como o caso do chefe de família que se preocupa em trabalhar demasiadamente para dar o melhor conforto para os da sua casa e, em contrapartida, se esquece de dar tempo à esposa e aos filhos. Ao final, ele se vê infeliz com tantos bens materiais, pois está sem a família. Então, esse aqui é um caso assim muito importante, né? Que tenhamos cuidado, né? Eu posso mesmo aqui como dar como exemplo, né? Tive aí um bom tempo trabalhando com um chefe e é onde que eu acabava ficando mais tempo trabalhando do que propriamente com a família. E aí, graças a Deus, tomei uma decisão de que começar a diminuir essa minha carga de trabalho para que eu pudesse ter tempo para mim, para minha saúde, para minha esposa e para meus filhos, né? Mas é óbvio também há consequências, né? Hoje estou bem perseguido por esse chefe que tenta fazer a minha saída da empresa, mas eu tomei uma decisão de que prioridade, como aqui o próprio autor diz, né? A você mesmo, a sua própria saúde também, a sua família, né? Sua esposa e seus filhos, né? Então isso realmente temos que ter cuidado, porque no final não adianta também você ter dinheiro e estar infeliz, você ter dinheiro e estar com problema de saúde, isso não leva a lugar nenhum, até porque primeiro você tem que buscar a Deus, né? Então, assim, são lições importantes que eu creio que como tocam a mim, né? Tem tocado aos irmãos também, né? Em cada lição dessa que temos estudado, né? Então, o autor aqui é muito interessante, né? Você vê que a palavra de Deus é maravilhosa, né? Ele pega aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó, o início aqui que ele fala, né? É, as coisas vão pouco a pouco assumindo tanta importância que o relacionamento tem ficado enfraquecido, como o caso do chefe de família que se preocupa em trabalhar demasiadamente para dar o melhor conforto para os da sua casa e, em contrapartida, se esquece de dar tempo à esposa e aos filhos. Ao final, ele se vê infeliz com tantos bens materiais, pois está sem a família. Então, assim, isso aqui pode ser um exemplo para todos, né? Você acabar tanto focando, às vezes, também, por exemplo, pessoas que têm o seu próprio negócio, foca tanto em trabalhar para o seu próprio negócio e, ao mesmo tempo, não dá tempo para a família. A pessoa que trabalha numa empresa, foca tanto tempo para trabalhar numa empresa e não foca na sua família, né? Então, fica aqui uma lição, né? Do nosso estudo de hoje. Na lição de hoje, vamos refletir sobre a mordomia dos bens materiais. Veremos que a nossa casa, o nosso carro e os outros bens são muito bem-vindos para o conforto. No entanto, deve-se prestar atenção para o apego e a dependência que isso pode causar, transformando o indivíduo em um avarento. Assim, os bens materiais não são maus em si mesmos, mas sim o apego inflexível a eles. Então, isso realmente é uma questão muito ruim. Inclusive, até vemos, né, pessoas, no caso, então, como também podemos fazer uma conexão aqui com as pessoas que não são dizimistas, né? A pessoa é tão avarenta que não devolve o que é do Senhor, porque é o Senhor que nos deu, né, essa condição financeira, né? Então, assim, e em vários outros casos, né? A gente vê pessoas avarentas com a questão de dinheiro. Saber
desistir. O apóstolo Paulo fez um apelo aos irmãos de Corinto. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, passa agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. As tentações são camufladas para nós naquilo que nos dão prazer e conforto. Elas se apresentam para nós como descanso daquilo que é a nossa obrigação e dever. Somente com discernimento espiritual, por meio da reflexão na palavra de Deus e da oração, podemos encontrar o escape e vencer a artimanha do inimigo. É muito fácil deixar as coisas materiais dominarem nossa vida. É muito fácil, né? A pessoa começa assim, eu compro um carrão, eu tenho uma casa linda, maravilhosa, então a pessoa vai se apegando a questões materiais, né? É o carrão que eu tenho, a casa linda que eu tenho, então isso realmente aqui é um perigo, é uma artimanha do inimigo, né? Diariamente somos bombardeados pela mídia com propagandas prometendo felicidade em produtos que nem sempre podemos ou precisamos comprar. E realmente a mídia é muito sagaz em mostrar coisas que você para você comprar, quando na realidade você não necessita daquilo, né? E muitas pessoas caem nessa armadilha e acabam consumindo, né? E depois, em alguns casos, ficam totalmente endividadas, né? Por causa desse consumismo exagerado, né? Aí é outra parte que pessoas que não têm controle, né? E compram sem necessidade, né? Até mesmo promete alguma experiência estimulante para que trará uma suposta realização pessoal. Assim, muitos são levados pela roda do consumo, para logo em seguida, insatisfeito, desejarem algo mais. Ou seja, a pessoa nunca está satisfeita. Guardar ou doar. Há um desejo da parte de Deus expresso na Escritura, mostrando que ele deseja bem mais dos seus filhos do que simplesmente escapar da tentação do materialismo. Deus deseja que experimentemos uma alegria verdadeira, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. A generosidade e o egoísmo não podem coexistir. Temos o exemplo das igrejas da Macedônia, né, que estavam passando necessidade. Num primeiro momento, poderia parecer que os membros não estivessem dispostos a doar. Porém, pela graça de Deus, eles não apenas se dispuseram a doar, mas contribuíram além do que podiam. Ficaram felizes em poder ajudar os irmãos de Corinto, embora estivessem vivendo uma extrema pobreza. Que exemplo de corações generosos transformado pelo poder do Evangelho. Essa atitude dos cristãos da Macedônia está em total contraste com o materialismo egoísta que é constatado hoje na vida de muitos, quando se permite dominar pelos seus bens materiais, escolhendo suas mãos para a assistência dos desesperados. Que o exemplo dos macedônios sirva de exortação para nós em relação a repartir com os necessitados. Você se percebe generoso? Aí aqui o autor vai fazer uma reflexão para a gente, né? Para cada um de nós aqui que somos da nossa turma, né? Dos homens, né? Na nossa classe, né? Chega essa reflexão. Você se percebe generoso ao dispor de algo em função de outra pessoa? Somente cristãos cheios do amor de Cristo poderiam ter feito o que fizeram, e esta é a arma capaz de enfrentar a ganância, o amor altruísta no coração para expulsá-la de vez e substituí-la pela generosidade. 3. Reconhecer a quem pertence. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que neles vivem. O termo do Senhor nos ensina duas coisas, né? Aí vamos aqui estudar aqui nessa lição. A propriedade, a terra e todos os seus recursos são de fato do Senhor, sendo ele seu criador. Então está ali claramente o termo do Senhor. A B, origem. A terra tem sua origem em Deus e ele ofereceu ao homem que nela viver e deixou a incumbência para dela cuidar. Entendemos, portanto, que a terra não é nossa, não obstante, continuamos a desfrutar dela. Tudo que há na terra oferece naturalmente, o que nela produzimos não é nosso, é do dono, que é o Senhor Jesus, é Deus. Cabe-nos, assim como afirmou o salmista, reconhecemos que tudo provém de Deus graciosamente, inclusive nós também somos propriedade dele. Uma percepção sábia de que muito do que alcançamos na vida tem a ver com a participação dos outros. É justo, então, partilhar sempre que é possível e necessário. Precisamos nos despertar para a responsabilidade de olhar para o próximo com generosidade, e os bens deixarão de ser
de ter o mesmo valor possessivo e estão à disposição para ajuda. Paulo descreve todos os seus bens materiais e materiais que possui antes do seu encontro com Cristo. A partir daí, ele passou a dar mais valor ao seu chamado, declarando: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Agora, em sua vida, o que importa era servir a Cristo com todo o seu reconhecimento. Olha que mensagem maravilhosa, né? 4. Então, mais importa dar valor àquilo que é eterno. Então, assim, ó, vamos guardar nossos tesouros no céu, né? E não aqui na terra. O texto de Lucas 12, 16 e 21. Então, eu coloquei aqui o texto, né? E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqui o texto de Lucas 12, 16, 21 é o retrato do que o egoísmo provoca no coração humano, a vaidade. Jesus lembra aqueles que estão em sua volta que a vida tem um fim e dela não se leva, por mais precioso que sejam os bens alcançados. Quanto mais se tem, mais se quer. Uma pessoa avarenta sempre será alguém insatisfeito. Então olha só como é que é. Uma pessoa avarenta sempre será alguém insatisfeito. Tudo o que alcançar ainda será pouco. Então nunca estará satisfeito com nada, né? Aí, ó, veja a matemática, né? Eu que gosto de matemática. Veja a matemática do apego aos bens, né? Ganância mais avareza mais vaidade, ó, é insatisfação, né? Então, assim, olha a matemática aqui do apego aos bens. Ganância mais avareza mais vaidade, no final é tudo insatisfação. Com uma atitude assim, seus olhos se fecham para a realidade espiritual que rege a existência humana. Este é um bom momento para você refletir sobre a eternidade. Então aqui a lição vai falar para a gente refletir sobre a eternidade, né? A Salomão adverte sobre a brevidade da vida e nos estimula a fazer tudo o que for necessário nesta vida para abençoar a vida de pessoas. Faça bem feito qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos, né? Conclusão. Se você for fiel, Deus o tornará rico. Este pensamento tem sido chamado de Evangelho da Prosperidade. Sua mensagem é: siga a Deus e ele o enriquecerá com bens materiais. No entanto, relacionar o Evangelho à riqueza material é uma ênfase equivocada. Então, olha o que o autor vai falar aqui, né? A gente viu que muitas pessoas procuram, né, igreja, né, e denominações específicas que trabalham muito essa questão do Evangelho da Prosperidade, né? Muitos pastores na televisão, né? Trabalham muito essa questão do Evangelho da Prosperidade e as pessoas procuram loucamente essas denominações porque buscam somente o Evangelho da Prosperidade. Mas o autor aqui diz: no entanto, relacionar o Evangelho à riqueza material é uma ênfase equivocada. Lembre-se da generosidade dos crentes da Macedônia, que mesmo em meio à extrema pobreza decidiram contribuir generosamente para a obra missionária, mostrando claramente alguns princípios contrários à ideia do Evangelho da Prosperidade. O fato de eles doarem não os tornou mais ricos, mas focaram naquilo que era eterno, a salvação das pessoas. Porque essa aqui é a questão da salvação das pessoas, essa é a nossa grande missão, né? Como os crentes em Jesus Cristo. E agora aqui é o que eu tenho para pensar e agir. Qual é a melhor maneira de vencer o egoísmo e ser um mordomo fiel e generoso? Então fica a reflexão para a nossa classe. Você se vê capaz de partilhar um bem com algum necessitado?
Outra para a gente compartilhar com a nossa turma, com a nossa classe. Que tal investir na salvação de pessoas? Também para nossa reflexão. E para finalizar, né, deixa aqui Filipenses 3, 7 a 9, né, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja chamado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo aos irmãos um excelente domingo e a paz de Cristo.